Amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui, irmãos, fazer uma pequena meditação na palavra do nosso Deus. A qual esta palavra se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 44, que diz assim: E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Queridos, nada nos surpreende por eventuais ataques que possam vir sobre ungido ou uma ungida de Deus. Sim, todo aquele que faz a obra do Senhor da melhor maneira possível. E aqui nós temos aqui um grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia Sagrada, ele estava fazendo algo tremendo que chamou a atenção de muita gente, ou seja, das pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, e alguns soldados haviam sido enviados pelos fariseus para prendê-lo, porque a performance espiritual e verdadeira de Jesus Cristo causava invejas, causava ciúmes. Aleluias. Então, segundo a Bíblia Sagrada, diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e bebe. Ou seja, quem dentre os fariseus, sumos sacerdotes, saduceus, quem dentre os religiosos tinha essa autoridade, tá, de falar exatamente essa palavra: se alguém tem sede, né, venha a mim e beba. E diz também: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrá do seu ventre. Primeira coisa interessante, ele fala como diz a Escritura, porque a Escritura Sagrada só há uma. Primeira verdade é que a Escritura tem uns montões por aí, mas a Escritura Sagrada só há uma, que é de Deus. Aleluia. Como está escrito aqui bem claro no singular, né? A outra coisa, rios de água viva correrá. Ou seja, é a multiplicação do conhecimento que é passado para nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, rios de água viva. Rios, na verdade, aqui é uma quantidade enorme de água, consequentemente de conhecimento, e água viva. É a única água, não tem águas vivas. Água viva é a única água que lava, purifica e santifica. Quem se aproxima do Senhor, que tem sede, se aproxima. Ele continua, nessa palavra dele, o que nos chama a atenção, na verdade, é a admiração que causava, porque ninguém ainda havia falado daquela forma. Ninguém ainda havia falado daquela maneira. E isso até as pessoas que haviam sido enviadas para prendê-lo começaram a ficar espantadas e admiradas ao mesmo tempo. Então começaram a dizer: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, então o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Que quem aceita Jesus, ele tem o quê? Ele tem o Espírito Santo. Aleluia. Quem aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se encarrega de nos alimentar diariamente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho que me sentir alimentado pelo Espírito Santo. Você precisa se sentir alimentado pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos sentir alimentados pelo Espírito Santo, porque isso nos fortalece, nos mantém sereno, calmo. Aleluia. Pessoa diferente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Então é isso que acontece, ou seja, quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou em nós o Espírito Santo. Deixou em mim, deixou em você. E o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele está encarregado do papel de orientar, de ensinar, de consolar. Aleluia! É isso que não podemos jamais esquecer, que quem tem o Espírito Santo é uma pessoa totalmente diferente. As suas atitudes são das melhores possíveis que, consequentemente, agradam a Deus. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Aleluia. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Irmãos, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber como falta conhecimento, como faltava conhecimento espiritualmente da palavra. Eles conheciam a letra, mas não conheciam o dono da letra. Aleluia! Esse é o grande problema. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Entendeu? Porque se nós analisarmos em Mateus, no capítulo 2, do versículo 1, você vai perceber lá que Jesus nasceu em Belém. Porém, o seu ministério começou aonde? Na Galileia. Assim como começou, terminou também na Galileia, como está em Mateus capítulo 28, versículo 10. Aleluia! E que ele manda as mulheres falar para os seus irmãozinhos para aguardarem na Galileia. Peço para me esperar na Galileia que eu vou comparecer por lá. E foi ali que ele deu as últimas instruções. Se nós analisarmos a palavra de Deus também, em Lucas capítulo 4, versículo 44, Jesus começou pregando o quê? Na Galileia. Está escrito na palavra de Deus, aleluia. Também em Mateus capítulo 4, no versículo 12, aleluia, ele partiu para Galileia. Ele partiu para Galileia. Ou seja, então, o nascimento dele está de acordo com as Escrituras. O início do seu ministério, aleluia, está exatamente ligado exatamente a Galileia. E por ser assim, eles não sabiam, não entendiam espiritualmente o que estava acontecendo. Por isso havia muita confusão, até de forma, não forma proporcional, mas desproporcional, quando se trata de pessoas que tinham a lei, tinha os profetas. Então, era só ler na palavra do nosso Deus, né? Então, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Realmente, da descendência de Davi, aleluia. E de Belém, da aldeia de onde era Davi? Com certeza. Está aí provado em Lucas e Mateus, e tudo isso está basicamente provado. A questão era o conhecimento. Mas depois de tudo isso,
depois de toda essa palavra que Jesus havia proferido, né, e deixou todo mundo assim de forma encantado, admirado, causando até uma certa discussão, os guardas, eles simplesmente, por não terem como fazer, aí entra a questão, tiveram que voltar, como diz a Bíblia, né? E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Mas prender por quê? Prender, qual é a motivação da prisão? Porque alguém está falando a verdade? Porque alguém se declara ser o que realmente é? Aleluias! Então, segundo a Bíblia, os servidores, os guardas, por exemplo, foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Ou seja, por que não prenderam? Meus irmãos, a pergunta ela é bem pertinente, né? Porque, afinal de contas, eles haviam sido enviados para prendê-lo. Então, por que não prenderam? Eles responderam de forma muito serena e tranquila dessa forma. Nunca homem algum falou assim como este homem. Este homem é um homem diferente. É o tipo de pessoa que nós não havíamos visto em nosso meio. Nas entrelinhas, poderia até estar dizendo também, estou dizendo que está falando, tá? Mas isso é uma visão pessoal minha, e espero que você entenda o que eu estou colocando aqui, tá? Não querendo mudar as escrituras, nem posso, nem devo, porque eu sei do perigo que isso representa, mas as entrelinhas por isso está dizendo, ó, nem mesmo entre vocês, sacerdotes, anciões, fariseus, nem mesmo entre vocês, aleluia, nós vimos pessoas falar dessa forma, porque era uma forma serena, não era uma forma arrogante, prepotente, altiva, não era uma forma preconceituosa, não era uma forma carinhosa, uma forma amorosa, uma forma de atrair as pessoas a si. Então, e isso causou essa situação de para algumas pessoas espanto, para outras pessoas maravilhas, mas eles responderam de uma forma bem bonita e dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. E aí isso causou o quê? Uma repercussão forte após essa palavra que diz: respondeu-lhes, pois, os fariseus: também vós foste enganados? Desde quando, meus irmãos, falar a verdade é enganar? Desde quando falar a verdade é ludibriar, é trapacear? Desde quando isso? Porque uma coisa a gente não pode esquecer: quem gosta da verdade, vive a verdade e prega a verdade, causa problema para quem não gosta de viver a verdade, de pregar a verdade, de andar na verdade. Pode ter certeza disso, pode ter convicção disso. Porque quem gosta da verdade, prega a verdade e vive a verdade, causa problema para quem não gosta da verdade, não gosta de viver a verdade, não tem apreço pela verdade. E foi por isso, então, que esses fariseus, né, disseram bem que pois também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Eles começaram a ficar preocupados. Se alguém dos nossos creu nele também, vamos ter um problema. Vamos ter uma luta. E agora? Como fazer isso? Então, por isso é que a gente começa a perceber, na verdade, o que causa a verdade, o que causa você viver dentro da verdade. Porque quem gosta da verdade vai ser atraído, vai ser atraído pela própria verdade. Não é pela pessoa em si,
mas a verdade que está na pessoa, a preocupação é exatamente essa, que se algum dos fariseus, se algum da turma deles haviam crido também, porque aí com certeza haveria uma dissensão entre eles. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. E a pergunta também era pertinente, né? Como ele perguntou, vem cá, porventura, né? Creu também alguns dos principais, dos fariseus? Então a pergunta foi boa. Aí, resultado, começam então a amaldiçoar. Começaram a amaldiçoar quando diz, Senhor, esta multidão que não sabe a lei é maldita. Pelo contrário, a multidão, embora não tivesse o acesso como eles tinham de falar, de ensinar, mas a multidão estava entendendo melhor a lei de que eles que tinham o papel de interpretar a lei, principalmente os escribas. Principalmente os escribas e também os sacerdotes, que eram aqueles que intercediam, ofereciam um sacrifício dentro do favor do povo. E os fariseus, que eram um grupo religioso, saduceus. Ou seja, então a multidão aí, nesse caso específico aqui, por crerem, estavam entendendo muito mais a lei. Então, quem é que era maldito? Era a multidão ou era eles? Né? É uma questão de analisar friamente todo o contexto, toda a situação, sim, o contexto da situação. E ver que nem sempre aquele que fala com voz muito grossa é o que tem a verdade. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles começaram ali aquela discussão, aquela conversa, como vamos fazer agora e tal. E Nicodemos, então, por sua vez, que era um deles, aleluia, que de noite havia estado com Jesus, disse-lhe. Aí pronto. Aí, esse aqui era um dos fariseus, é um dos príncipes. Esse aqui havia ido com Jesus e ele creu. Ele creu. E ele vai provar isso dizendo o quê? Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Cara, vocês vão usar de ciúme, de inveja, de soberba, de presunção, de altivez, de autoritarismo para poder prender, assim, sem procurar ouvir primeiro a pessoa, alguém. É assim que funciona a nossa lei? Nossa lei não funciona assim. E olha que Nicodemo tinha conhecimento da lei. Então ele sabia do que estava falando e ele havia estado com Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Os fariseus, tá? Os fariseus, os sacerdotes, eles também tinham conhecimento da lei, mas não tinham estado com Jesus como Nicodemos havia estado com Jesus lá em João capítulo 3. Essa é a grande diferença. Aleluia. E quando ele faz essa pergunta, ele causa o quê? Uma conjunção entre eles. Causa um pequeno início de atrito, de tumulto. Porque imediatamente, aleluia, quando ele fala essa palavra, eles responderam eles, disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verá que da Galileia nenhum profeta surgiu. Faz sentido. Faz sentido. Jesus não nasceu na Galileia. Jesus nasceu em Belém. Mas em Galileia começou o seu ministério. E aí eles não estavam entendendo mais nada. Não entendendo mais nada. Entendeu? Então, isso é que é importante, irmãos amados, aleluia, segundo a Bíblia Sagrada, que depois dessa conversa, cada um foi para a tua casa. Eu imagino o que passou na cabeça de cada um deles. Mas Nicodemos fez a parte dele. Nicodemos não se omitiu, não ficou apático a uma situação catastrófica que, na verdade, aleluia, demandaria
de uma fala mais convincente, mas dentro do contexto espiritual, para que então calasse a boca desses outros que não tinham visão espiritual do que estavam falando. Pois é, irmãos, exatamente isso, Igreja do Senhor. Não esqueça disso, que quem gosta da verdade, prega a verdade e vive a verdade, vai causar problemas sim a todo aquele que não gosta da verdade, não prega a verdade e nem vive a verdade. Esta é a lição para mim, para você, para todos nós como igreja. Porque chega dessa fantasia, chega dessa invenção de moda, chega dessa altivez, dessa presunção, dessa arrogância. Chega, irmãos, porque a verdade ela precisa prevalecer. E se eu conheço a verdade, e se você conhece a verdade, e se eu vivo a verdade, e se você vive a verdade, se eu amo a verdade, se você ama a verdade, então a nossa responsabilidade é fazer com que outras pessoas também conheçam, amem e preguem essa verdade. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Aleluia! Que Deus possa continuar derramando sobre nós a tua graça, a tua glória, o teu grande poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluias! Glórias, glórias, glórias a Deus.